Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que damos início à celebração dos 20 anos de instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de União da Vitória. Vamos agora assistir a um vídeo institucional com alguns momentos marcantes da história da Subseção Judiciária de União da Vitória, produzido pela Seção de Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná. O juizado itinerante tem essa característica de não ter juízes e servidores fixos, lotados nessa unidade. Então, nós atendíamos Curitiba e os municípios próximos, e União da Vitória pertencia à subseção de Curitiba. E, então, eu, como substituto, e o Dr. Rodrigo, como juiz titular à época, nós nos deslocávamos para União da Vitória para fazer os atendimentos. União da Vitória e Porto União são cidades grudadas, até era muito próximo o local da instalação do juizado itinerante, era muito próximo de Porto União, ficava em União da Vitória, mas bem pertinho. E ali foram feitas as primeiras articulações no sentido de que uma cidade que fica em outro estado, em outra seção judiciária, pudesse os processos serem ajuizados em União da Vitória, no caso de Porto União. E depois o tribunal regulamentou isso por meio de resoluções, e há outros exemplos, outros casos. Então isso é um ponto histórico de registro. Então tanto o prefeito de União da Vitória quanto o prefeito de Porto União estiveram presentes, então toda a sociedade se articulou em relação a isso, e depois, logo em seguida, 2 anos depois, foi instalada a unidade, a Vara Federal de União da Vitória. Então quase que eu dormia muito pouco para pegar a estrada para ir para a União da Vitória. E aí, então, nós ficávamos esse período. Me lembro que o carro, então, tinha que sempre estar vazio, porque no retorno, eu passava por todas essas comarcas para fazer carga dos processos, porque eram processos físicos. E o executivo fiscal, então, sempre tinha muito processo. Tem um saudosismo disso justamente em função dessa transição, do espaço que nós tínhamos, que era um espaço pequeno, simples, com poucos recursos, mas nós tínhamos essa proximidade muito grande com aquele jurisdicionado que passou a ter o juiz da competência federal analisando o seu caso do benefício com um olhar sobre, inclusive princípios, bem mais humanos no sentido da dignidade da pessoa humana. Daí o doutor Savares, que coordenava o juizado especial itinerante, estava procurando uma pessoa para ficar fixo lá em União da Vitória, Porque até então eles faziam visitas quinzenais, periódicas, com os servidores e o juiz. Então eu fui removido para a turma recursal e lá ficando fixo, trabalhando no juizado itinerante. Isso comecei em janeiro de 2005 lá no juizado. Em 10 de junho de 2005 foi instalada então a Vara Federal. Então eu tive a oportunidade de acompanhar os trâmites necessários para a instalação da vara, A escolha do prédio, as visitas dos licitantes para a reforma do prédio, etc. Foi uma experiência bem interessante. E agora, senhor prefeito, aquele momento tão esperado. Declaro inaugurada a Vara Federal de União da Vitória. A novidade era o primeiro caso no Brasil de uma jurisdição de um estado apanhar o outro estado.
O Juizado Especial Federal de União da Vitória tinha jurisdição sobre Porto União, em Santa Catarina. Nunca no Brasil foi feito isso, e ali foi feito com muito sucesso, com total concordância da Seção Judiciária de Santa Catarina. Claro, não seria forçar nunca, e com advogados de Porto União. Na verdade, é uma cidade só que foi separada quando se chegou a um acordo entre as divisas do Paraná e Santa Catarina. Aí não tinha como ficarem juntas, separaram pelo trilho do trem da aviação férrea São Paulo-Rio Grande. Então, na verdade, é uma cidade só, em 2 estados diferentes. Isso foi anunciado lá, eles acharam muito bacana, houve muita aceitação, e então foi essa a criação de União da Vitória. A vara está lá até hoje, uma vara tranquila, não me consta, nunca ouvi falar de algum problema grave em União da Vitória, e temos então a prova de que deu certo. A dificuldade era achar um espaço. E tão logo a gente soube dessa dificuldade, fomos atrás de um prédio e fizemos a locação pela Prefeitura de União da Vitória, porque entendemos-se de vital importância ter uma sede da Justiça Federal na cidade. Então, em meu nome, como ex-prefeito de União da Vitória, agora deputado que representa essa cidade, eu quero agradecer e comemorar. Viva nossa Justiça Federal. Aí cabia a minha pessoa, através da OAB, as instituições, conseguir a instalação. Processo moroso, momentos difíceis que o Paraná passava no momento, com enchentes, com eventos da natureza, que prejudicaram. Mas com muito orgulho, há 20 anos atrás, tivemos a oportunidade de reunir o Judiciário Paranaense, o Judiciário Catarinense, a presidência do Tribunal Regional Federal, os diretores das seccionais vinculadas ao Tribunal do Paraná, com o Dr. Nicolau Conque, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas no início nós éramos uma vara muito pequena, mas com um resultado social para a localidade muito significativo, assim. Eu cansei de ganhar galinha, né, esses presentes típicos do interior, assim, como forma de agradecimento de demanda previdenciária que as pessoas iam lá levar. E com isso a gente construiu laços muito próximos e a gente vivencia esses laços como se uma família fosse, né? Então nós temos os nossos momentos de atrito, a gente tem os nossos momentos de comemoração e é uma equipe que conseguiu, ao longo desses 20 anos, evoluir conforme a exigência de convivência e de trabalho foi se apresentando. Então, eu acho que é uma equipe muito madura, é uma equipe muito, muito cooperativa, participativa, eles vestem a camisa, não teve uma oportunidade que eu não trouxe algum pedido, alguma demanda para eles que eles não me apoiaram e não ingressaram nesse meu pedido de cabeça. Então, assim, eu só posso agradecer pelos 20 anos de convivência, né? Espero que nós tenhamos muitos outros anos de convivência, que nós consigamos manter essa harmonia que nós temos de equipe e de crescimento pessoal enquanto ser humano. A minha lotação inicial, e porque ali nós trabalhávamos com processos de matérias diferentes, com tipos de procedimentos diferentes, então foi um período de muito aprendizado. Eu fui muito bem recebida pela juíza titular da vara, doutora Graziela Soares, excelente magistrada, a quem eu agradeço muito por todo o período em que eu estive ali.
Também fui muito bem recebida por toda a equipe de trabalho, equipe excelente, servidores dedicados, comprometidos. E consiste numa importante ferramenta para a agilização do trâmite processual. Dentre os benefícios oferecidos pelo novo sistema, pode-se citar a desnecessidade de uso de papel, a possibilidade de acompanhamento de toda a tramitação do processo sem sair de casa ou do escritório e a imediata comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, o que diminui significativamente o tempo atualmente havido entre a prática de um ato processual e do ato seguinte. Sempre foi um ambiente muito bom de trabalhar, sempre tivemos servidores empenhados em fazer o melhor trabalho possível em auxiliar os juízes. Como uma vara do interior, aqui acontecem coisas inusitadas. Hoje choveu bastante, aqui é uma cidade que chove bastante, tem muita enchente. Em 2014, teve uma enchente razoavelmente grande e onde eu morava pegou água. Era um sobrado, meu sogro morava na frente e a gente ficou na parte de cima do sobrado, entrava e saía de casa de bote, deixava o carro na margem onde não pegava água e entrava e saía de casa de bote. Um servidor morava num prédio próximo e também tinha pego água ali no térreo do prédio. Então, eu pegava um bote que foi emprestado de um outro servidor e aí remava até o prédio do Gustavo e aí dava carona para ele até a margem, terminava a enchente para a gente vir trabalhar. Aí eu brinco que ele não sabia remar direito e eu dizia, vamos, Gustavo, rema direito. E por algum tempo foi assim. Curioso que me passa agora na memória é que certa vez eu fui fazer uma intimação em uma das cidades, não me recordo o nome, não era União da Vitória, mas em uma das cidades que faz parte da jurisdição, e ao bater palma, né, fui atendida pela esposa e eu estava procurando o esposo para fazer a intimação, perguntei pelo nome do intimando. Aí ela ficou me olhando, desconfiada, daí ela me olhou desconfiada, daí ela chegou para mim e falou assim, você é oficial de justiça? Eu falei, sim. Ela falou, que estranho, eu conheço todos os oficiais de justiça da União de Vitória, tanto da Justiça Federal quanto da Estadual, e todos são homens, não tem mulher oficial de justiça. Aí eu falei assim, pois então, eu sou a primeira oficial de justiça, então, da União da Vitória, da Justiça Federal, e estou trazendo a intimação, né? Posso garantir que hoje ter ido para a União foi uma das melhores coisas da minha vida, pessoal e profissional. Não só para mim, como da minha família, os melhores amigos do meu filho são de União, da minha esposa também. O ambiente era muito gostoso, tanto que quando tinha os encontros da SEAJA, o pessoal dizia, lá vem o Bandeira e o mundo maravilhoso da União da Vitória. Mas era assim que eu me sentia. Eu fui muito feliz nesse período. Só retornei a Guarapuava por questões familiares e pelo vínculo enorme que eu tenho aqui. Mas se não fosse por isso, eu teria continuado na União da Vitória com toda certeza. Daqui é a Mary, é a nossa cachorrinha funcionária. Ela está conosco desde o final do ano passado. Ela é um cachorrinho que foi resgatado, que sofria maus tratos, estava para adoção. E daí a doutora Graziella resolveu trazê-lo aqui, né? E agora ela faz parte da nossa equipe. A vara é muito bacana, é muito gostoso. Eu vim com a intenção de ficar uns 3 anos e acabei me estabelecendo aqui na cidade e, a princípio, não tenho pretensão alguma de sair.
equipe de trabalho é uma equipe espetacular, o pessoal é muito tranquilo, muito proativo, os nossos 2 juízes são excepcionais, não tenho o que reclamar do Vitória, acho que nossa equipe é uma equipe muito boa, bem feliz, empática, colaborativa, e nessa data importante que vai logo à frente, queria cumprimentar a subseção do União da Vitória pelos seus 20 anos de história e dar-lhe um parabéns. Em União da Vitória, eu encontrei muito mais do que um bom ambiente de trabalho. Eu descobri aqui uma grande família, porque muitos dos nossos colegas aqui da Justiça, na época, eram pais de crianças praticamente da mesma idade. E todas as crianças conviviam juntos na escola, nós tínhamos vários encontros onde todos nós nos reuníamos e as crianças brincavam juntos. Então, assim, eu acho que os nossos filhos cresceram lado a lado. Então, nós vivenciamos, assim, muitas histórias juntos. Tanta gente canta a sua terra amada, não há o que suplante em tarde ensolarada esse recanto lindo do meu Brasil querido. Assim eu cantarei os versos que vivi junto de ti, Porto União, eu digo União da Vitória, cidades amigas. Ao longo desse teu rio Iguaçu imenso, desse teu povo tão sincero, quanta beleza, quanta emoção, nós vivemos juntos, União da Vitória e Porto União. Então esse é o sentimento que a gente tem quando a gente recorda da terra amada da gente. Porto União e União da Vitória são cidades que mereciam a Justiça Federal. Convidamos a tomar lugar à frente as seguintes autoridades: Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz de Direito Carlos Eduardo Mattioli Cocani, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ari Carneiro Júnior, prefeito municipal de União da Vitória. Doutora Ana Carolina Ribas, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de União da Vitória, representando a seccional OAB Paraná. Doutor Luciano Ribas Passos, presidente da seccional Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Porto União. Juíza Federal Graziela Soares, diretora do Foro da Subseção Judiciária de União da Vitória. Valdemar Bernardo Jorge, secretário de Justiça do Estado do Paraná. Hussein Bacri, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Juiz Federal Substituto Carlos Aurélio Moreira, vice-diretor do Foro da Subseção Judiciária de União da Vitória. Laire Colino Neto, representando a direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: das desembargadoras e desembargadores, diretoras e diretores do foro, as magistradas e magistrados, representantes do Ministério Público, as procuradoras e procuradores, as defensoras e defensores, advogadas e advogados, delegadas e delegados, aos superintendentes, militares, membros do Poder Executivo, parlamentares, representantes de órgãos federais, estaduais, municipais e associações, de universidades, servidores da Justiça Federal e desta Casa, na ativa ou aposentados, estagiárias e estagiários, senhoras e senhores. Presidirá a solenidade o desembargador federal Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Boa tarde a todos e a todas. É um momento muito especial para todos nós. Convido inicialmente para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Doutora Graziela Soares, diretora do Foro, fundadora da Justiça Federal aqui, senhoras e senhores servidores, é um momento em que o Tribunal agradece a todos aqui presentes que contribuíram para a instalação da Vara Federal há 20 anos. É sempre um momento de celebração, porque a instalação de uma Vara Federal ela decorre da união da comunidade. E a comunidade se une, vai atrás, articula no Congresso Nacional, e a nós, juízes, cabe, então, dar andamento a essa vontade dos representantes do povo. Doutora Graziela, agora, para nossa alegria, está atualmente como juíza da Corregedoria do nosso tribunal. Também é um orgulho para todos nós, União da Vitória, que uma das nossas conterrâneas esteja lá numa elevada função no nosso dia a dia lá em Porto Alegre, do tribunal, que, como todos sabem, abrange toda a região sul. Então, em nome do tribunal, eu gostaria de agradecer a doutora Graziela, ao doutor Aurélio, pelo trabalho, e os servidores e servidoras da Justiça Federal,
do trabalho de todos vocês, nós vemos aqui o alto conceito que a Justiça Federal tem em União da Vitória. E isso graças ao trabalho de vocês, ao trabalho dedicado também dos senhores advogados, das autoridades constituídas. E, então, é um momento de celebração. No nosso dia a dia, nós temos muitos afazeres, muitas coisas, enfim, todos têm a sua maneira de agir e de pensar. Mas hoje é um momento de celebração, um momento de olharmos para o futuro. O que a população quer de todos nós e o que nós podemos fazer, mas também não esquecendo do excelente trabalho que foi feito até agora e cumprimentar na pessoa, então, dos nossos juízes, a diretora do foro, a doutora Graziela, a doutora Aurélio. O tribunal cumprimenta os dois colegas pelo excelente trabalho e pelos 20 anos da Justiça Federal da União da Vitória. Agora, doutora Graziela, eu passo a palavra à Vossa Excelência para a sua manifestação. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a todos, autoridades e não autoridades, na pessoa do presidente do meu tribunal, o Dr. Fernando Quadros da Silva. A subseção judiciária de União da Vitória completa 20 anos e é uma alegria estar à frente desta vara durante todos esses anos. Tenho que agradecer inicialmente ao meu marido, que há 20 anos atrás resolveu vir comigo para a União da Vitória, me apoiou na decisão de vir para cá e continua me apoiando e permanecendo aqui ao meu lado. Essa vara foi criada pela Lei 10.772 de 2003 e foi resultado de uma luta árdua da advocacia dessas duas cidades, à época representada pelo Dr. Moacir de Mello, em memória, e o Dr. Gilberto Dombrovski, que está aqui presente. Até a sua instalação, no dia 10 de junho de 2005, funcionou aqui um juizado avançado, que foi possível em razão do comprometimento de alguns colegas meus, como o Dr. Rodrigo Cravetes, o Dr. Antônio César Buchenec, o Dr. Luiz Antônio Boná, hoje desembargador, e o Dr. José Antônio Savares. Esse juizado avançado funcionou por 2 anos e foi responsável por 1.615 ações. Em 20 anos, passaram por aqui mais de 64.000 ações, o que demonstra o acerto da luta da OAB. Nos últimos 6 anos, o trabalho desta vara resultou na inserção de mais de 250 milhões de reais em circulação. A instalação exigiu um esforço conjunto dos municípios que pertencem a essa subseção. Sem o apoio dos prefeitos da época, especialmente de União da Vitória, o Dr. Ussen, a instalação aqui talvez não fosse possível, porque eles custearam o aluguel do prédio onde nós estávamos. Muitas mudanças ocorreram ao longo de todo esse tempo. Nossa casa não é mais a mesma. Nosso trabalho não é mais o mesmo. Nossa equipe não é mais a mesma. E até o nosso nome mudou. Apesar de tudo isso, os laços que nos mantêm dedicados a prestar um bom serviço permanecem os mesmos. Nossos ideais de justiça e de como um serviço público deve ser prestado permanecem os mesmos. Sabemos que servimos e tentamos servir sempre melhor, ainda que às vezes tenhamos mais trabalho do que damos conta. Ao longo desses 20 anos, precisamos nos reinventar muitas vezes, seja para reconstruir laços, seja para atender às alterações da nossa competência, seja para fazer frente ao volume de trabalho cada dia maior. São nos desafios que se conhece uma equipe, e eu não tenho a mínima dúvida em dizer que a minha equipe, a equipe da Justiça Federal de União da Vitória, é excepcional. Muitos de vocês estão comigo durante todo esse tempo. Alguns estão aqui até mesmo mais que esse tempo, né, Miranda? Que era o servidor que atuava nesse GEF avançado, quando a vara foi instalada. Não existiu uma única vez em que esse grupo, diante de uma ideia muito ruim minha, não achou uma solução melhor. Não existiu uma única vez em que desafiados não responderam com comprometimento e dedicação. Lembro perfeitamente, como se fosse hoje, o dia seguinte à instalação da vara,
quando o meu pai, cartorário da Justiça Estadual, mandou entregar todos os processos de competência federal que tramitavam na Justiça Estadual. Lembro que, juntamente com o Miranda, o Dalton e o Ricardo, nós passamos a cadastrar esses processos para tentar organizá-los para seguir e estabelecer um fluxo de trabalho. Lembro da chegada da Elizabeth, a diretora de secretaria da vara até hoje, no mês seguinte à instalação, organizando a distribuição do trabalho e das mesas. Lembro de nós mesmos fazendo cursos com a contadoria, que a Alessandra, que hoje é a nossa contadora, juntamente com a Alessandra, para aprendermos a fazer cálculos previdenciários, já que nós não tínhamos contador à época. Lembro das gestações que aqui aconteceram, dos nossos filhos brincando juntos, né, Isis? Alguns por aqui passaram. A eles, agradeço na pessoa do Wagner, do Joaquim, do Leonardo e do Anderson, servidores que ficaram muitos anos conosco e que foram nossas últimas trocas na equipe. E, apesar da tristeza da partida daqueles que, por seus inúmeros motivos, precisam seguir o seu caminho, há a alegria da renovação, com a chegada de novos colegas, como a Clarissa, o Paulo, o André, o Lafite, a Gislaine e a Isadora. Muitos por aqui ficaram. Elizabeth, Dalton, Ricardo, André Miranda, Isis, Júlio, Everton, Gustavo, Viviane, Jonathan, Frederico e Mariana. A vocês, agradeço por serem a espinha dorsal desta unidade. Como disse Clarice Lispector, a gratidão é a memória do coração e vocês estão no meu. Também não posso esquecer dos nossos estagiários, hoje representados pela Natiele, Anderson, Fernanda, Amanda e Marcelo, que, apesar de ficarem um tempo limitado conosco, nos trazem a alegria de vê-los crescer enquanto acadêmicos e nos permitem fazer parte da história deles, tanto quanto fazem parte da história dessa vara. Também fazem parte desta equipe e nos auxiliam dia a dia, permitindo que tenhamos um ambiente de trabalho agradável, seguro e saudável, a Cláudia, a Roberta, o Marcelo, o Juvencio, o Cláudio Omar, o Fábio e a Jennifer. Não posso esquecer do meu colega, com quem divido todas as decisões desta vara. Obrigada pela parceria, pelas planilhas e por todo o conhecimento compartilhado ao longo desses anos. Agradeço ao Dr. Rony e à Dulcineia, da Memória, pelo vídeo institucional dessa solenidade e por todo o material comemorativo que foi confeccionado, contando-nos um pouco também da história dessas duas cidades. Agradeço a todos os servidores da Seção Judiciária de Curitiba, a Valéria, a Marion, o Robertson, o Jean, o Pedro, o Guilherme, o Júlio e o Jurandir, que nos auxiliaram a organizar essa cerimônia. Ao Coral Cantare, que nos agraciará com uma belíssima apresentação, ao André, é o Piado Drone, que é o responsável pelo vídeo inicial desta solenidade. E, por fim, eu agradeço de todo o coração ao Ricardo e à Elizabeth, porque essa solenidade não teria acontecido aqui se não fossem eles. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a doutora Ana Carolina Ribas, que fala pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de União do Paraná. Boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui hoje representando o presidente da OAB Paraná, Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, e é com muita honra que represento, portanto, a OAB Paraná. Agradeço muito pelo convite enviado à OAB para estar aqui hoje, e também aproveito para estender a estima e o fraterno abraço enviado pelo nosso colega Dr. José Lúcio Glombi, que a princípio estaria aqui, mas teve um imprevisto e não pôde estar. Então, me ligou hoje à tarde, me explicou que não poderia estar e me pediu para estender as suas congratulações a todos aqui. O Dr. José Glombi era conselheiro da OAB Paraná quando se deu a instalação dessa Seção Judiciária Federal aqui nas nossas comarcas. E hoje à tarde, quando falei com ele,
Ele me contou brevemente sobre a instalação, me mostrou um pouco do vídeo que passou aqui antes e rememorou com muito orgulho e muita satisfação. Então, vou tomar a liberdade de reproduzir um trecho da mensagem que ele me mandou para prestar, assim, as homenagens da OAB Paraná nas palavras do Dr. Glombe. Ele me disse o seguinte, que a instalação dessa vara foi de fundamental importância para a agilização da justiça na região e para o acesso à justiça dos cidadãos dessa comarca. Todos aqueles que estiveram lutando pela criação e instalação da vara merecem ser destacados, como o Dr. Gilberto Dombrowski, Dr. Valdir Gellen, Dr. Martim Ribas, Moacir de Mello, Dr. Fagundes, o então prefeito Hussein Bacri, e não podemos esquecer do Dr. Vladimir Passos Freitas e da doutora Graziella, dentre tantos outros que nos ajudaram. Repasse a todos a estima e o sentimento que sempre nutri por essa justiça. Então, dessa forma, em nome da OAB Paraná, e também estendo aqui o fraterno abraço também da OAB União da Vitória, tenho certeza que a OAB Paraná é um motivo, com muito orgulho e muita tranquilidade que a gente sabe que podemos contar com os braços fortes da Justiça Federal do Paraná. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora ao Dr. Luciano Ribas Passos, presidente da OAB Subseção de Porto União. Boa noite a todos. Meus cumprimentos iniciais ao presidente, Dr. Fernando Quadros da Silva, nosso conterrâneo. Em seu nome, estendo meus cumprimentos às demais autoridades presentes, desembargadores, juízes, procuradores, promotores de justiça, representantes do Executivo e do Legislativo, e principalmente aos serventuários da Justiça e demais convidados. Em nome da Advocacia de Porto União e da Subseção de Porto União, gostaria de parabenizar a todos que fizeram parte da história da Justiça Federal de União da Vitória. Nossos agradecimento especial à doutora Graziella, ao doutor Carlos e todos os serventuários da Justiça pelo carinho e respeito que sempre trataram a nossa advocacia. Recordo-me com carinho dos tempos que ainda era jovem advogado, da inauguração da Vara Federal, localizada na Rua de Trás. Estive presente, tive a honra de estar presente, doutora Graziella. E lembro-me com clareza do esforço e da dedicação do Dr. Gilberto, Dr. Valdir Gellen e Dr. Moacir de Mello e demais advogados à época para tornar realidade a instalação da Vara Federal em União da Vitória. Poucos sabem, mas a doutora Graziella já falou, o doutor Hussein vai reportar também, que houve uma grande mobilização da sociedade regional na época para viabilizar a vinda da Justiça Federal. Salvo engano, diversos municípios da região se uniram para custear o aluguel da Vara Federal. Cumpre ainda lembrar que, concomitantemente à inauguração da Vara Federal, o município de Porto União, doutora Juliana Ochestein, foi agraciado com a Resolução 68/2005 do TRF, que facultou ao Juizado Federal de União da Vitória jurisdição especial para atender também os cidadãos de Porto União. Isso representou um importante avanço, permitindo que a população do nosso município pudesse propor ações de competência do juizado nessa vara federal. Aliás, com a devida vênia, doutor Fernando, sugiro que seja feito um estudo, eu vou pedir um estudo para que seja a Vara Federal de União da Vitória seja agraciada também com os procedimentos de rito comum. Sei que é um estudo que tem que ser feito, mas isso a gente pode, talvez, conversar em outro momento, né? Porque acredito que não é viável para a população de Porto União se dirigir a caçador quando tem a jurisdição de União da Vitória aqui no lado. Enfim, em nome da OAB de Porto União, através dos seus 350 advogados, desejo vida longa à Justiça Federal de União da Vitória. Que essa instituição continue exercendo com excelência seu papel social, promovendo cidadania e justiça à comunidade. Muito obrigado.
Agora, com muita alegria, passa a palavra Laire Colino, nosso diretor administrativo, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Excelentíssimo senhor desembargador federal, Dr. Fernando Quadros da Silva, presidente do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na pessoa do qual cumprimento todas as autoridades e demais presentes. Senhores magistrados, advogados, advogadas, procuradores, promotores, delegados, autoridades do Executivo e do Legislativo, servidores, senhores, senhoras. Neste ato, represento aqui a juíza federal diretora do Foro do Paraná, doutora Luciana da Veiga Oliveira, que por motivos de saúde não pôde estar aqui presente. Doutora Luciana me pediu que transmitisse a todos as suas escusas pela ausência, pois ela gostaria muito de estar presente aqui nessa celebração. É uma alegria estar aqui hoje para comemorar os 20 anos da subseção judiciária de União da Vitória. E para mim, pessoalmente, porque aqui União da Vitória é a cidade da minha esposa. Então, é uma satisfação estar aqui nesse ato. Muitas pessoas enviaram esforços para que a Justiça Federal tivesse a sua sede aqui em União da Vitória. Não é fácil conseguir uma sede da subseção de Justiça Federal. É necessário toda uma mobilização de comunidade, como já foi aqui falado, um esforço coletivo de advogados, do Poder Executivo, do Legislativo, a toda uma articulação, a necessidade de sensibilização também do Tribunal Regional Federal para a instalação, mas isso veio com um esforço, muito esforço de todos, e um reconhecimento da característica de polo regional das cidades irmãs, tanto União da Vitória quanto o Porto União, que resultou, já foi aqui falado, de mais de 64 mil processos que tramitaram na vara aqui, que deixaram de ser ajuizados em outras subseções. Hoje o processo é eletrônico, a dinâmica da justiça é um pouco diferente, mas quando da instalação a necessidade de ajuizamento do processo físico envolvia o deslocamento, principalmente dos advogados e procuradores, para outras cidades próximas, Curitiba, Ponta Grossa. E, enfim, a Justiça Federal veio a aproximar ainda mais a jurisdição da comunidade, que, no fundo, é uma das missões da Justiça Federal, promover a jurisdição célere, eficaz e efetiva. A Vara Federal de União da Vitória possui, no momento, mais de 5.800 processos em tramitação e recebe, em média, 360 novos processos por mês. Isso são dados dos últimos 5 anos. Constituída por 2 juízes, a doutora Graziela, doutor Carlos, 18 servidores e 4 estagiários, além do apoio de toda a equipe de terceirizados, que contribuem para o bom desenvolvimento da Justiça Federal. Então, em nome da direção do Foro, da Seção Judiciária do Paraná, cumprimento a todos que aqui passaram e atualmente integram a Justiça Federal de União da Vitória, pelos seus 20 anos de instalação, e que venham outros tantos anos que podemos comemorar. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao nosso prefeito municipal de União da Vitória, doutor Ari Carneiro Júnior, para a sua manifestação. Eu gostaria de cumprimentar, em nome do doutor Fernando, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do TRF4, cumprimentando, estendo a todos os componentes do judiciário aqui presentes. Cumprimentar na figura do deputado e ex-prefeito de União da Vitória, Hussein Bacri, cumprimentar todos os integrantes do Legislativo que aqui estão presentes. Em nome do doutor Júlio, gostaria de cumprimentar o Ministério Público, cumprimento todas as senhoras, todos os senhores, e, em nome da comunidade de União da Vitória,
estarmos comemorando 20 anos da Justiça Federal, e pelos dados aqui colocados, doutora Graziela e doutor Carlos, quanto trabalho já se teve, quantos milhares e milhares de quilômetros deixaram de serem percorridos por profissionais da área da magistratura, da área da advocacia e dos pacientes, o médico já entrou no meio, mas dos clientes que procuram a justiça. Só isso já bastaria, doutor Fernando, a implantação. Então, ter a maioridade, acima dos 18 anos, que foi algo conquistado por trabalhos aqui demandados e mostrados, e temos aqui a alegria de ter o doutor Dombrowski, né, iniciante, com o doutor Valdir Gellen, saudosa memória do doutor Melo, né, Macir de Melo. Então, vê-se que a sociedade trabalhou, conquistou e implantou, e a Justiça Federal veio ao anseio da nossa comunidade. Então, em nome de toda, pelo desígnio da vida, estão na frente de um prefeito que é biprefeito, né? Prefeito em Porto União, e hoje sou de União da Vitória. Então, a gente vê como é uma cidade só, como é uma sociedade única, e que todos, na sua bondade, no seu trabalho do dia a dia, têm essa mixigenação e uma harmonia na sua forma homogênea. Então, doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Todos aqueles que nos visitam hoje, sejam bem-vindos à União da Vitória, Porto União, União da Vitória, porque é um prazer muito grande tê-los aqui, ao verem o nosso rio caudaloso, Iguaçu, que nos traz de tempos em tempos a alegria de termos as cheias, porque fertilizam as nossas áreas agrícolas, de que fortalecem a nossa sociedade, demonstrando que não são as intempéries que fazem com que nós fujamos, não. Ali é que cada vez nos moldam mais a sermos lutadores pelo nosso espaço de vida. Obrigado pela presença de todos e parabéns pelos 20 anos da subseção de União da Vitória. Obrigado. Eu vou quebrar o protocolo e vou pedir para o nosso secretário de Justiça. Concedo a palavra, acredito que de acordo com o parlamento. Nós ficamos muito honrados, o secretário Valdemar Bernardo Jorge, de o senhor estar aqui, secretário de Justiça, juntamente com o líder do governo na Assembleia. A Justiça Federal se muito, muito honrada com essa parceria, esse prestigiamento do governo do Estado à Justiça Federal. Nós todos, como nós dissemos no dia a dia, cada um no seu quadrado, mas as instituições têm que se unir e trabalhar para o bem do povo. Então, eu fico muito feliz com a sua presença, deputado Hussein Bacri, e gostaria de ouvir as suas palavras, sem lhe avisar previamente, mas o senhor, como bom secretário, vai se desenvolver bem da tarefa. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui nessa bela cidade de União da Vitória. Queria cumprimentar a todos na pessoa do doutor Fernando. Bom, primeiro fico encantado, né, ao ouvir tão belas palavras e perceber o quão é bonito ver duas cidades que, na realidade, estão unidas por uma linha do trem. Essa linha do trem não separa as cidades, ela une as cidades. Fico encantado também em ver quantas pessoas se dedicaram durante 20 anos a resolver problemas da população. Fico feliz, doutora Graziela, ao saber que a senhora está aqui 20 anos. É uma vida, né? Eu tenho 3 filhas, Gabriela, Laura e Mariana, uma de 14, outra de 12, outra de 10, né? E a senhora tem mais tempo aqui dedicado a esta cidade do que tem as minhas filhas. É uma vida, né? Fiquei encantado também em ouvir as suas palavras e perceber de forma carinhosa que a senhora trata a todos os servidores, aqueles que já passaram e aqueles que estão aqui. Sim, porque
de pessoas que nós estamos falando. Falamos desse espaço físico, mas falamos de pessoas que se dedicaram, lendo os processos, dedicando a sua vida, fazendo cálculos, aprendendo, buscando a melhor solução, que é o que os magistrados fazem. Eu sou também advogado de formação, advoguei durante 20 anos, e depois de advogado de 20 anos, quis me dedicar também à vida pública, porque acho que a política é uma das mais elevadas formas de caridade que visa o bem comum. Bem comum que os senhores, certamente, como magistrados, buscam em suas decisões. Fiquei muito encantado a ver, usar algumas palavras, a força do trabalho, a questão da família, como todos se sentem família aqui no Poder Judiciário. Quando se fala em trabalho, isso me encanta muito, porque foram anos de trabalho dedicados, a gente percebe que o trabalho realizado pela Justiça Federal transforma as pessoas que trabalham na Justiça Federal, transforma a vida dos magistrados, do oficial de justiça, dos servidores, daqueles que fazem os cálculos, transforma a vida de todos, porque é através do dinheiro ganho pelo seu salário que a gente se mantém. E o trabalho também transforma a sociedade. Veja quantas vidas foram impactadas em mais de 60 mil processos que passaram por aqui. Não é pouca coisa, gente. 20 anos é muito tempo. 60 mil processos são muitos processos. Muitas vidas foram impactadas. Por isso, eu fico muito feliz e honrado, deputado Russenbach, desembargador Fernando de Quadros, pelo convite que me foi feito estar aqui presente. O nosso governador, Ratinho Júnior, tem um carinho muito especial por essa região, né, tem dedicado muito tempo. Eu estive aqui na última cheia, na última enchente que teve, estava como secretário de Meio Ambiente. Existe um projeto dentro do governo do Estado do Paraná para que a gente busque soluções técnicas necessárias que minimizem ou evitem os problemas que aconteceram nas cheias anteriores. Justiça Federal, vocês têm um papel importantíssimo na sociedade, e eu percebo que aqui, especialmente nessa região, vocês têm um carinho e cuidado especial com a população, uma ligação profunda com as pessoas que aqui estão. São realmente família. Então, parabéns a vocês, fico muito honrado. Doutor Fernando, uma alegria saber que o senhor é aqui da cidade, e quantas pessoas importantes saíram aqui de União da Vitória, né? O doutor Lúcio Glombe é um grande amigo meu, foi presidente do OAB. Quantas pessoas importantes têm carinho por essa região. Então, gente, muito obrigado. Vocês têm muito que morar e que venham mais longos anos para vocês. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Bem, aqui está dizendo que o presidente profere algumas palavras. Nós já ouvimos muitas manifestações. Da minha parte, eu quero agradecer muito aos servidores e servidoras que construíram essa Justiça Federal, doutor Aurélio e a diretora do Foro, a doutora Graziela, meu amigo de infância, Russenbach, nós sempre conversamos, né? É natural, senhor prefeito, que na cidade é como uma família, nós temos as divergências, né? A vida da sociedade se faz com os debates, com as divergências, com as eleições, mas, acima de tudo, há um ponto comum que é a busca do engrandecimento da nossa região, da nossa cidade, no nosso caso, da nossa Justiça Federal. E essa ligação que nós temos com a nossa cidade é algo muito importante, porque é onde a gente leva os nossos valores no dia a dia, né? O prefeito comentava aqui, quando eu era criança, eu visitava minha avó lá perto da Gruta do Monte, minha avó morava lá, em Santa Catarina, ela dizia assim, amanhã eu vou lá no Paraná tirar um documento. Aí eu olhava, né? Lá no Paraná, sim, era 2 quadras ali, era o Paraná. O pessoal daquela época, o pessoal lá que nasceu no começo lá do século, para eles era muito importante demarcar o que era Paraná e o que era Santa Catarina. Então era muito... E aí você perguntava para alguém, não, eu sou professora no Paraná e Santa Catarina, alguma coisa impossível, né? Mas aqui é possível. Então, mas são essas questões que são pequenos fatos da nossa vida que nos levam sempre a você levar para o resto da tua vida essa necessidade de que os órgãos públicos vão em direção às pessoas. Eu gostei muito ali da Dr. Danilo Pereira Júnior, também tem ligações com o União da Vitória, é o meu juiz auxiliar na presidência, meu braço direito. Nós estávamos comentando que lá no Fórum da Lapa, no Fórum da Justiça Estadual, chegou um juiz novo e ele chegou e viu que tinha um cachorro deitado na porta. E ele, no final do dia, ele reclamou, escuta, eu cheguei de manhã, está esse cachorro deitado. Agora, na hora de ir embora, está o cachorro aí.
Daí vem um cara e disse, doutor, eu não sei, esse cachorro aí, quando eu assumi há 25 anos, ele já estava aí. E ninguém foi mexer com ele, então eu deixei porque ele gosta de ficar, às vezes ele gosta de ficar bem na porta e o pessoal pula por cima. Então, quem sabe esse animalzinho que nós adotamos, quem sabe a função dele é dar esse testemunho daqui a um tempo. Então, eu até agradeço o gesto dos colegas aqui, lá no tribunal nós tínhamos também um cachorro que era adotado, que era o federal. E todo mundo cuidava, e tinha... Então, são o que demonstra que o nosso dia a dia tem que ser também engrandecido por esses gestos pessoais, além do nosso trabalho com muita seriedade, cada um fazendo o seu trabalho, né, doa quem doer, como a gente diz, mas o mais importante é que tem uma faceta humana, tem uma ligação humana por trás de todos nós. Essa necessidade que nós temos de trabalhar e também viver. Então, em nome do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu agora estou naquela fase que eu já fiz 61 anos. Então, se eu começar a contar histórias, né, Russi? Começa a contar, então eu estou me policiando para não contar nenhuma história. Já acontece do cachorro que não deveria contar. Mas, enfim, vocês têm que ter paciência, né? E é uma alegria muito grande estar aqui, comparecer, olhar todos aqui e desejar, né? Vamos olhar para o futuro. Vamos desejar, quem sabe, que a OAB de Porto União consiga esse importante passo, né? De nós, porque se é a Justiça da União, né? Os meus co-irmãos de Santa Catarina, quem sabe podemos avançar para ter esse olhar e facilitar, né, a vida das pessoas, um acesso, né? Que a pessoa não precise, enfim, se deslocar tanto para ter o acesso à justiça. Mas tudo isso pode ser com muito cuidado, com muito jogo de cintura, quem sabe obtido com a valorosa OAB, com o Ministério Público, os nossos servidores e servidoras. Então, em nome do tribunal, doutora Graziela e doutor Aurélio, eu gostaria de agradecer muito pelo que vocês, juízes, e os nossos servidores e servidores, estagiários, terceirizados, fizeram pela Justiça Federal, fincando aqui a nossa bandeira e tornando realidade aquilo que era um sonho, né, da OAB, das pessoas que precisavam da justiça. Hoje nós vimos que é uma árvore que frutificou, está bem arraigada e teremos um futuro muito belo pela frente. Muito obrigado a todos e agora vamos ouvir o nosso coral. Sob a regência do maestro Regis. Sometimes I just don't know which way
way to turn. Oh, I heard of a city, of a city called heaven. I'm trying to make it, make heaven my
Eu agradeço, então, ao Coral Juvenil Cantare, que, sobre a regência do maestro Regis, nos deu esse momento único de elevação espiritual e descontração, que vai mais abrilhantar essa nossa... vai ficar na nossa lembrança para sempre. Muito obrigado a todos e a todas. Passo agora a palavra ao cerimonial para fazermos as devidas homenagens às pessoas que, nesses 20 anos, simbolizam tudo que foi feito aqui para que chegássemos a esses 20 anos, a comemoração desses 20 anos da Justiça Federal. Como primeira homenagem da tarde, convidamos a receber a placa de homenagem a senhora Cláudia Adriana Cardoso de Lima, copeira mais antiga em atividade nesta subseção judiciária, entregue pelo juiz federal substituto Carlos Aurélio Moreira, perdão, novamente. Convidamos o senhor Osmar Cola, primeiro vigilante da subseção, para que receba sua placa de homenagem das mãos do juiz federal substituto Carlos Aurélio Moreira. A qualidade do trabalho prestado pela Justiça Federal tem como origem o esforço daqueles servidores pioneiros que, com grande esforço, determinação e criatividade, empenharam-se em organizar e estruturar esta subseção judiciária. Convidamos a juíza federal Graziela Soares, juíza federal nesta subseção desde 2005, a entregar as placas de homenagem aos seguintes servidores pioneiros: André Miranda Amorim da Silva. Agora a entrega de um presente a Dalton Luiz Crema. E também o presente para Elizabeth Rodrigues Simão, primeira diretora de Secretaria de União da Vitória. Agradecemos às professoras Andréia Surrorebre e Roseli de Fátima Dancer pelo belíssimo trabalho como intérpretes de Libras nesta solenidade. Agora eu convido a doutora Graziela e o doutor Aurélio para descerrarmos a placa desses 20 anos. Convido também o secretário, deputado Hussen, para daqui a fazermos a comparação do antes e o depois, dos 20 anos atrás.
Senhoras e senhores, então, temos certeza que a Justiça Federal continuará atendendo com presteza e eficiência não só a nossa cidade, a União da Vitória, mas todos os municípios que estão aqui também, que também aqui buscam a justiça. Agradeço mais uma vez a honrosa presença de todos. Nós sabemos que toda a solidariedade, ela destaca algumas pessoas, mas a construção de uma grande instituição se faz no dia a dia com um trabalho, muitas vezes silencioso, de muitas pessoas. Então, a todos que contribuíram para que a gente chegasse aqui com uma justiça, com uma boa imagem na cidade, com uma participação dos advogados, as partes, que a gente continue e que venham mais 20 anos e que nós estejamos sempre bem e trabalhando pelo ideal maior, que é a felicidade da população, do povo brasileiro. Então, está encerrada essa sessão. Boa noite a todos.